Fala pessoal, aqui é o Lenda em Movimento para mais um vídeo no canal. Sejam muito bem-vindos. Aqui neste canal nós falamos sobre investimento, análise de empresas, sobre outros assuntos de vez em quando também. E hoje eu quero iniciar este vídeo falando que nós estamos vindo de uma semana tranquila essa semana, então estou conseguindo postar mais conteúdos amanhã. Ontem eu já fiz um conteúdo que saiu hoje, Banco do Brasil, né, um estudo de caso. Hoje nós iremos voltar com uma programação que nós fazemos todas as semanas. Amanhã eu tenho um vídeo diferente, mas é, proposto aqui para o canal, e quinta-feira nós voltamos nas gravações para mais um conteúdo. Então, deixa eu explicar para você que está chegando no canal agora, como tudo funciona. Mostrando aqui a tela do computador, eu meio que estou montando uma carteira ideal de ações. Então eu só coloco nessa playlist empresas que eu considero ações ideais, ações que têm um bom índice de crescimento ao longo dos anos, empresas que têm bons negócios, empresas que eu considero empresas excelentes de se investir. Então, quem entra no estudo de caso, obviamente, é um vídeo mais transitório. Então, nós temos vídeos aqui sobre Grendene, eh, sobre a Magazine Luiza, sobre Banco do Brasil, que são empresas que não diria que são empresas de todo ruins, mas são empresas que eu prefiro ficar de fora. Eh, mas são estudos de caso que são interessantes. Nas apresentações institucionais, que são essa playlist que nós iremos atualizar com este vídeo de hoje que nós estamos gravando, nós iremos visualizar mais uma empresa e, né, esta empresa está aqui destacada já no Fundamentei, que é o Itaú. Então nós vamos com, primeiro, a apresentação institucional, entender um pouco mais do negócio, como a empresa funciona, e na segunda parte do vídeo nós vamos avaliar o primeiro trimestre de 2025, já que ele já foi divulgado pela empresa, e aí nós olhamos para os números num histórico no histórico mais, eh, no histórico maior, né, para entender como a empresa performou ao longo dos últimos anos. A gente pode olhar um pouco de cotação e ir para o nosso clássico, que é o comentário. Bom, então, o que que nós precisamos fazer para avaliar a apresentação institucional? Todas as empresas precisam divulgar o resultado no seu site de relação com o investidor. Eu acho que o Itaú é uma das empresas que tem um site tão completo quanto, tá? Então, se você digita RI, aqui, claro, tem o link para facilitar, né? Dentro do site do Fundamentei. Mas se você digita no Google RI Itaú, esse site vai aparecer e você vai clicar. Nele, você vai encontrar diversas informações importantes do seu investimento, tais quais informações que eu acabei de fechar para eh, a, o imposto de renda, né, para você conseguir completar. Mas hoje nós estamos interessados em compreender um pouquinho mais dos resultados da empresa. E, na verdade, nós vamos na central de resultados para capturar a apresentação institucional que a empresa sempre lança. Ela até manda aqui esse aqui é como se fosse um kit, né? Eles chamam de kit. Poderia baixar completamente aqui. Então, é, provavelmente eles falam assim: olha, você deveria olhar todos esses documentos aqui para entender um pouco mais sobre o Itaú. Mas eu entendo que 3 ou 4 documentos aqui, se você quiser olhar com mais atenção, seria interessante. A exemplo da apresentação institucional, a apresentação de resultados. Essa planilha de séries históricas é uma coisa interessante até de ver. Essa planilha do FRS é também um pouco legal de se ver. Mas hoje nós vamos nos concentrar na apresentação institucional. Eles têm um canal no YouTube, e eles mandam aí os resultados do primeiro trimestre. Então, é, nós inclusive podemos fazer um react desse vídeo depois, né, desses vídeos. Mas a ideia é trazer mais a nossa interpretação sobre
o que a empresa disponibiliza do que fazer um react desses vídeos aqui. Mas certamente, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a empresa, você pode utilizar os vídeos que a própria empresa divulga sobre os seus resultados. Mas eu quero uma coisa mais correta, uma coisa mais. Eu quero ir no que eu mais quero, sem ter que baixar um kit com vários arquivos. E uma coisa interessante que o Itaú faz é que ele lança uma apresentação institucional por trimestre. É impressionante como a empresa trabalha no seu site de RI, tá? Então, além desses documentos mais completos do IFRS, que é o press release, tem a apresentação institucional por trimestre e a apresentação, e ainda lança um vídeo, né? O vídeo eu acho que ainda não está disponível, mas muito completo, né? Então hoje nós vamos aprender, depois de 6 minutos, me perdoem eh, por tanta introdução aqui, mas é necessário. E vamos com a apresentação institucional. Quando você clica, você consegue ir adentrar a apresentação institucional do primeiro trimestre, 25, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Olha aqui, ó. Existem apresentações institucionais diferentes para cada trimestre, né? Geralmente a empresa lança uma por ano e está tudo certo, né? Mas aqui o Itaú faz diferente. Bom, então vamos sem mais delongas entender o que é o Itaú. Eu acho que o Itaú dispensa comentários, ele já tá no máximo que dá aqui, né? Acho que é. Não dá para ir mais não. Eu desconfigurei ele todo, né? Mas aqui ficou até melhor, eu acho. Ficou melhor para vocês um pouco. 75? Não. Poxa, tamanho real. Não. Zoom automático. Zoom automático tava bom. Pô, acho que Itaú dispensa apresentações, todo mundo conhece Itaú. Itaú, inclusive, eu acredito que é a maior empresa da América Latina em termos de valor financeiro. Empresa que tem aí 384 bilhões de reais no seu valor. Empresa que tem um valor indescritível, um tamanho indescritível. E acredito que é conhecido por cada brasileiro, sem dispensa apresentações, né? Bom, é, com 100 anos de histórias, é o maior banco da América Latina, né? Segundo o valor de mercado do dia 30 de abril. O valor de mercado em dólares é de 63 bilhões, tem 2 bilhões, quase 3 bilhões de ativos totais, tem uma carteira de crédito de 1,4 bilhões, um ROI recorrente de 23%, um índice de eficiência que está em 37%, e os colaboradores no Brasil e no exterior que está em 96 mil. Aí, é, nessa referência de abril, né? O resultado recorrente gerencial veio em 11 bilhões no primeiro trimestre, sendo que a maior parte da receita vem do Brasil mesmo, e eles são a marca mais valiosa na América do Sul, com 8,6 bilhões de dólares. Então, é um negócio que tem excelentes números, está presente é, em outros países, tem operações de varejo aí na América Latina, é um banco que está presente em 18 países, então nós podemos chamar a Itaú de uma multinacional esta que está presente em vários países, com sede aqui no Brasil, né? Então, esse é o Banco Itaú, de forma financeira, é, segundo a apresentação deles. Bom, aqui eles falam um pouco daquelas coisas de valores, né? Isso aqui é uma coisa mais interna do que para fora, mas tá aqui na apresentação. E aqui um pouco da história, né? Eu lembro que eu peguei esses detalhes, talvez tenha até um link aqui, ó. Esse aqui. Por que que todos eles têm um link diferente, né? Não sei por quê, mas perfil corporativo, que isso? Não, todos vai para o mesmo link, parece. Ah, tá. É, é porque aqui
mostra um pouco mais da história de forma muito detalhada, né? Eu lembro que a melhor linha do tempo que nós vimos foi da WEG, mas é, é importante salientar que essa é uma empresa familiar, uma empresa que é centenária, é uma empresa que passou por diversas fusões, aquisições, parcerias, que fizeram assim com que eles tornassem um banco universal presente em mais de um país, né? Então, eu gosto de olhar um pouco para essa história porque é interessante, tá? Eu gosto. João Moreira Salles funda a Casa Moreira Salles lá em Poços de Caldas. Então eu não sabia que a empresa era mineira, né? Então, esse senhor, ele funda essa Casa Moreira Salles em 1924. O Walter assume aí a casa bancária Moreira Salles, que oferecia serviços financeiros, principalmente aos cafeicultores da região. Então o banco começou, é, naturalmente falando, em uma região que é muito forte de produção de café, aqui em Minas Gerais, e oferecia serviços financeiros aí no agro, né? Interessante essa história, né? Aqui em 1940, a instituição muda de nome e passa a se chamar Banco Moreira Salles. Eu tenho um pouco de curiosidade para entender por que Itaú. Vamos ver se a gente descobre aqui nessa linha do tempo. Aqui em 1943, vem o Alfredo Egídio de Souza Aranha, é, esse que funda o Banco Central de Crédito, com a abertura das primeiras agências em 1955. Então, aqui começa as primeiras agências a surgir lá atrás, né? Em 1961 teve uma aquisição do Banco Federal de Crédito, tá? Em 1962 Itaú abre a primeira agência no Rio de Janeiro. União do Banco Federal de Crédito com o Banco Itaú S.A. de Itaú de Minas. Banco Federal Itaú. União de Banco Federal. Esse Itaú já existia nesse nome há muito tempo, né? Banco Federal Itaú lança o primeiro banco de investimentos do país, em 66. Aí outra fusão, né? Aqui em 67. Aqui em 69, aquisição do Banco América. Outra aquisição, Banco Itaú. Ó, aqui veio a primeira logo, né? Essa logo continua desde então. Legal. Então aqui, parece que essa empresa, ela ela tem muita história, né? São 100 anos. E ela fez muitas aquisições ao longo do caminho que fizeram com que ela se tornasse o segundo maior banco aqui do Brasil, né? Em termos de volume, né? De depósitos. Muito legal. Outra aquisição em 74. Aqui criaram a Itautec, 79. Aí abriu, em 1980 já foi para fora, Nova York e Portugal. Em 83, a sede, imagino que era aqui em Minas Gerais, foi transferida para São Paulo. A criação do Banco Itaú Europa em 94. Banco Nacional é adquirido em 95. Banerj. Muitas aquisições, tá vendo? Aquisição da Fivinvest. Ok. Aquisição do Banco Bandeirantes. Banco do Estado de Goiás. Aqui o BBA, né? O BBA é uma aquisição muito importante, né? Dando origem ao Banco Itaú BBA, braço do atacado do Itaú Unibanco. Aquisição do Banco Fiat, né? AGF. 2004 teve uma reposição aqui. Formação da parceria com as americanas. Aquela questão de cartão, né? Aqui. Quando se uniram ao Unibanco, veio o maior banco, né? O título de maior banco privado do país, em 2008. Porto Seguro, né? Legal. A associação, né? 2009. Redcard. Para a rede. Então, é aquela marca de maquininhas, né?
Então vocês conseguem, já estão conseguindo ter um panorama de como a empresa funciona. Primeiro, para crescer, ela se usou de muitas aquisições, então fez muitas aquisições, muitos investimentos, mas ela também está envolvida em outros negócios. Negócio de seguro, com a Porto Seguro, negócio de maquininha, inclusive ela assume o controle, fecha o capital da Redcard, né? Estava já na Bolsa de Valores, e aí mudou para a rede, né? Então passa a ser um braço do Itaú de maneira fechada. Aí eles pegaram e adquiriram a Credicard, o Citibank, né? Aham. Itaú Chile, quarto maior banco do Chile, então eles têm uma boa operação lá no Chile, né? Connect Car, então, é, pedágios, né? Eu tenho Connect Car, legal. Recovery, recuperação de ativos. Então, aqui são XP Investimentos, ZUP, então mais tecnologia agora, né? Aqui, coisas do Paraguai, TOTVS, criação do IGA. E lançamento da nova marca Itaú Unibanco. Aí isso passou a ser, já era um laranjinha, né? Mas passou a ser em 2024. Então, um pouco da história aí, né? Um pouco da cultura, né? Essa questão. Beleza, aí aqui a gente pode voltar para o mesa institucional. Então, é, aqui nós vimos um pouco desse slide, mas nós vimos lá no site, gostei mais de ver por lá. Então vamos passar para frente. Então, é um banco que faz muitas aquisições, fizeram muitas aquisições, né? E aí o banco ele se posiciona em oferecer um ecossistema completo, né? Então eles não estão envolvidos só com pessoas até R$ 4.000 através das agências, mas eles vão trabalhando por faixa, né? Então tem o Uniclass acima de 4.000 até 15.000, tem o Personalité acima de 15.000 ou mais de 250.000 em total de investimentos, tem o Private, tem o Ultra, tem o Large, tem o Médias Empresas, tem o Micros e Pequenas Empresas até 50 milhões, e aí aqui, né, começa a aceitar o BBA que cuida, né? E não mais o Itaú normal. Mas como vocês conseguem ver, né, de fato, a empresa tem aí uma gama para todo mundo. Quem tiver aí 4 bilhões aí, pode ser atendido pelo Itaú tranquilamente também. Quem tiver aqui entre 4 e 15 mil pode ir para o Uniclass tranquilo, né? E vai trabalhando para subir nessa cadeia aqui no Itaú, né? Bom, e aqui eu começo a dar um panorama de como funcionam os bancos aqui dentro do Brasil. O banco, lá fora, o banco, ele se restringe a uma atividade, que é emprestar dinheiro. O que é atividade bancária, né? Eu até vi um comentário outro dia, eu achei interessante esse comentário, porque essa pessoa estava fazendo um juízo de valor sobre aquilo que a empresa mexe, como ela ganha dinheiro. E ele acha muito injusto a maneira como os bancos ganham dinheiro. E, cara, por mais que o contexto, talvez histórico do país, permita com que o banco lucre muito e lucre muito alto aqui no Brasil, tudo que ela está fazendo está dentro da lei. Então, eu não vejo por que fazer um juízo de valor, porque a educação financeira do brasileiro é muito baixa. É, é, nós somos pressionados pelo sistema político e nós não temos muitas opções a não ser partir para uma contratação numa linha de imóveis junto ao banco, veículos, né, que a galera vai para cima, o consignado. Então, grande parte do lucro dos bancos, infelizmente, está fundamentada na educação que é muito baixa dos, eh, dos dos brasileiros. Eu não devo, mas claro, a empresa também ganha dinheiro de forma
extraordinária e sabe aproveitar dessas coisas. Mas aqui, neste slide, nós vemos como a empresa consegue se tornar um verdadeiro conglomerado de, de empresas dentro de uma só. Então, ao mesmo tempo que ela trabalha com, com cartões, com bandeira de cartões, com maquininha de cartão, eh, com administração de fundos, né, com conta bancária, que é o serviço mais básico, bancário, né, tem muitas outras frentes de negócio que fazem com que a receita venha muito forte. Então, frente de consignado, aquela questão de emprestar dinheiro e descontar direto lá na folha de pagamento, coisas de câmbio e viagem, né? Eh, derivativos, né? Frente de imóveis, o próprio crédito, que é uma operação muito forte dentro do banco, e ela já destacou lá a carteira de crédito no início, né? A própria linha de investimentos com o Ion, com o aplicativo. Então, vocês podem ver que a empresa está envolvida em tudo que com tudo que é respeito a dinheiro, a empresa está dentro. Ela não só pega e empresta dinheiro, ela, ela faz de tudo um pouco aqui. Então, se ela puder mexer com maquininha, por exemplo, que está muito, muito diferente de emprestar dinheiro, com, com investimento, com o próprio crédito, né, o financiamento de veículos, que é um empréstimo de dinheiro, mas é uma frente também diferente, né? Esse portfólio de produtos e serviços financeiros do Itaú e de qualquer banco grande aqui dentro do Brasil, ela é de impressionar porque isso traz diferentes avenidas de negócio e isso faz com que o negócio se torne muito interessante. É, a exemplo das outras empresas lá que nós já estamos visualizando, a Fleury, que está pensando em ganhar dinheiro de mais de um jeito diferente dentro da sua área, a própria VEG, né, a Multiplan. Então, aqui são verdadeiras avenidas de negócio que são muito fortes e não tem como tirar o mérito dos caras que estão aí há 100 anos atuando nesses serviços e tende a ficar somente melhor à medida que o tempo vai passando. Aqui eles falam um pouquinho sobre o atendimento, né? Como que o atendimento é feito hoje em dia. Então, aquilo é, é, aquilo de ter só o telefone, ele morreu hoje em dia, né? Hoje em dia você pode procurar um chat, pode procurar um e-mail, pode procurar um WhatsApp, clica to Yuma, eu imagino que é dentro do aplicativo, tem o mobile banking. Então, existem aí 2.800 pontos físicos, né, de atendimento e tem 39 mil, quase 39 mil caixas eletrônicos distribuídos por todo o território. Então, é, a galera consegue. O Itaú disponibiliza aqui qualquer tipo de atendimento, desde que e faça com que esse cara chegue a ser atendido como querem ser atendidos, né? E aqui ele fala um pouquinho dessa frente de ser youtuber, né? Ser, de ter aqui é, 54 mil encontros, 520 mil ligações de líderes, né? Enfim, coisas que a empresa faz para melhorar um pouco, né, do atendimento, para tentar melhorar o NPS deles e por aí vai. Bom, aqui eles falam um pouco sobre a tecnologia, então o banco, nos últimos 10 anos, como nós vimos lá no site, está investindo em tecnologia, adquiriu coisas sobre tecnologia. A própria XP Investimentos foi uma aquisição que envolveu tecnologia dentro do Itaú. Então, eles estão mostrando aqui como eles estão disciplinados em fazer esse investimento em tecnologia, trazendo coisas como dados IA, tecnologia, o design, né, dos produtos. E isso, aqui eles trazem um número bem interessante, que é qualidade de 98%. Eles não têm, teve uma redução de incidentes de alto impacto na experiência de clientes. Então, eu imagino que o incidente que eles falam aqui é, por exemplo, o Pix caiu.
só no Itaú. O Itaú não consegue fazer Pix por 5 minutos. Isso já impacta a vida de muitas pessoas, né, que usam o banco. A velocidade, né, 2.049% de aumento no volume de implantações, de mudanças e atualizações tecnológicas e 42% de redução no custo de transações únicas. Então, a empresa está mostrando que investir em tecnologia só está dando retorno positivo para o cliente, para ela mesma, né, com redução de custo e com redução de incidentes aí para o cliente. Então, e aí o time tem trabalhado muito em muitas implementações novas, né? Então, padrão, né? Padrão. Aqui é a transformação digital, né? Então, é, eles falam que estão organizados por squads, né? Eles têm 25, mais de 25 mil colaboradores que estão organizados aí por essas squads, e isso está fortalecendo a cultura, fortalecendo o trabalho em conjunto, por aí vai. É, Aí tem as despesas de pessoal aqui, né? Despesa transacional, despesa com tecnologia, né? Um gráfico até um pouco difícil de ler assim, mas beleza. Então nós conseguimos entender que eles estão investindo muito em tecnologia, mais 3 vezes de investimentos no desenvolvimento de soluções, e tem aí um custo de infraestrutura caindo, né? Porque estão investindo bastante em tecnologia. Aí estratégia de ESG, né? Aquela questão de governança, né? É, Tem a questão da transição climática, tem as finanças sustentáveis, isso aqui é padrão também, né? Aqui é a questão da transição climática, né? Eles querem reduzir o carbono zero, né? Carbono neutro até 2050, beleza? Isso aqui é padrão também. Aqui é aquelas questões padrões, né? É, que acaba que a sociedade traz um peso muito forte para essas coisas, e deve trazer mesmo, né? Sobre a composição executiva, composição dos colaboradores dentro da empresa. Então, existe hoje 53% de mulheres no final de 2024 dentro do Itaú, sendo que 35% em cargos de liderança, e eles têm o objetivo de contratar mais de 50%, e eles bateram essa meta, eles bateram essas metas aqui em 2024. Tem aqui a questão dos negros, né? Tem 28,9% de negros até o final de 24, aí, independente se é homem ou mulher, né? 28,9% em tempo integral, e o fluxo de contratação eles ficaram por pouco aqui para bater a meta, né? Mas, e uma composição interessante, né? A maioria das pessoas que trabalham no Itaú está com 30 e 50 anos, né? Então, se você quer mandar um currículo para o Itaú, manda quando você tiver 31 anos, que eles devem te contratar com mais probabilidade. Claro, se você morar no Brasil, né? Mas 33% está aqui abaixo de 30 anos, e só 6% acima de 50 anos. Então, é uma empresa que não tem aí um time muito velho, não. Um time bem novo, né? E a retenção, que é muito importante, né? Mais de 5 anos. Mais de 50% dos funcionários, dá para falar assim, 50% das pessoas que entraram estão lá há mais de 5 anos. E 30% estão há mais de 10 anos. Então, a empresa tem aí conseguindo reter as pessoas, né? E reter significa qualidade, né? A pessoa consegue ser boa de serviço, entregar do jeito que eles gostam. Então, eu acredito que essa é uma métrica importante para eles acompanharem. E tem aqui 3% dos funcionários se enquadra aqui dentro do LGBT+. Bom, aqui um pouco dos recursos, né? É, Eles querem ter 1 trilhão ao final de 2030 destinados para operações de crédito e financiamento da economia sustentável. Então, é uma meta que eles têm, ok? E aqui eles mostram um pouco do ROI, né? Como o banco, ele é, ele tem um bom retorno sobre o patrimônio, né? É interessante avaliar ROI no banco, porque basicamente o patrimônio dele é dinheiro. Então, é interessante porque
Aqui a conta fica de forma fidedigna do que em outras empresas, porque o ROI de outras empresas tende a variar muito. Então aqui nós conseguimos ver que eles têm um ROI muito elevado, um ROI bom, conforme a meta deles aqui é de 22,5. E eles giram nessa casa pelo menos eles vão variando, né, conforme o tempo vai passando, claro. Aqui veio a pandemia, né? É, mas e tem esse custo do capital médio, né? Esse custo do capital médio, lenda. Bom, esse custo do capital médio é a questão do, do, do quanto a empresa separa de PDD, né? Eu imagino que seja isso, tá? Deixa eu olhar aqui na minha colinha para ver se eu anotei. Eu lembro que eu tinha anotado. Não anotei, não. Não anotei. Mas ele não é parecido com a margem financeira. Então não vou afirmar nada sobre isso daqui, tá? É, aqui o resultado recorrente, né? Aqui o custo do capital, né? Então, o resultado recorrente gerencial aqui, desde 2013, ele já dobrou em 10 anos. Ele foi mais que dobrou, né? Ele dobrou aqui em 10 anos, praticamente. Em 10 anos ele dobrou, foi para 31 bilhões e uma empresa que, né, sem o que falar, né? Empresa que gera um valor extraordinário de dinheiro todos os anos. Aqui eles falam que estão apresentando um crescimento com receita, com disciplina de custos, né? Então, a margem financeira com o mercado está girando na casa dos 12, a margem financeira com o cliente. Isso aqui nós vamos ver, imagino que na apresentação de resultados no press release, né? Então, aqui outros indicadores e aqui um pouco do guidance, né? Então, eles querem crescer a carteira de crédito entre 4,5 e 8,5, querem ir na margem financeira com 7,5 e 11,5, com o mercado entre 1 e 3, custo do crédito entre 34 e 38, receita de prestação de serviço e resultado de seguros entre 4 e 7, despesas não recorrentes de juros entre 5 e 8 e a alíquota de IR/CS entre 27 e 29. As potenciais avenidas de crescimento de diversos negócios. Bom, aqui eles mostram um pouco do iPhone para sempre, o Itaú Shop, que é uma forma de fazer parceria com outras empresas e disponibilizar a compra do produto dentro desse Itaú Shop. Imagino que eles devem ganhar uma porcentagem dessa receita. Então, eles vão explorando avenida dentro de avenida e eles conseguem gerar valor de qualquer coisa que eles colocam a mão, cara. É impressionante. Eu conheço pessoas que pegaram esse iPhone para sempre, pessoas que fazem compra dentro do Itaú Shop, é até estranho, né? Falar assim, ó, vai fazer uma compra dentro do aplicativo do banco, mas é assim que as coisas estão funcionando hoje em dia, né? Então eles estão explorando mais avenidas de crescimento nos diversos negócios. Então isso é uma perspectiva muito importante aqui para o Itaú. E acaba, né? Até achei meio ilógico essa finalização, porque, tipo, tá, né? Beleza, vocês vão ganhar novos dinheiros, mas deveria ter um final melhor isso, né? Mas foi isso. A apresentação institucional da empresa. É uma apresentação bem bonita, mas eu achei uma apresentação com um pouco de. é, é, não é a melhor apresentação que eu vi, não. É legal ver apresentações diferentes, porque a gente consegue ver diferentes estilos de construção, né? Uso das cores, né? E por aí vai. Mas acho que a melhor apresentação de hoje que eu vi foi a da Multiplan, mas não é uma apresentação ruim, não. Apresentação muito interessante, mas tem vezes que é muita informação dentro do mesmo slide. É, enfim, né? Enfim. Mas explica bem sobre a empresa. Então, o que você precisa saber sobre o banco? Precisa saber como ele ganha dinheiro. Então, aqui para o Itaú, por exemplo, a principal forma de dinheiro é através. A gente tem que olhar, né, dentro do press release e dentro do da apresentação institucional, mas ele precisa entender, certamente, você precisa entender algumas coisas. Eu vou pegar minha colinha
para gente finalizar esse vídeo falando de algumas coisas. E eu posso até usar a tela do Fundamentei, tá? Mas sem nos atentar muito aos números, tá? Então, primeiro, você precisa entender como que a empresa ganha dinheiro. Você sabe que a atividade bancária em si é emprestar dinheiro. Então, como que ela faz? É, ela pega ali dinheiros que estão em contas, que pegam CDP, né? E aí ela empresta, pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas, cobrando os juros. Essa é a atividade bancária padrão, tá? Mas aqui no caso do Itaú, ela ganha dinheiro de outras formas. Ela administra fundos de investimento, ela emite cartão, ela tem seguro, ela tem consórcio, ela tem financiamento, ela tem de tudo dentro do banco. Tem iPhone para sempre, tem Samsung Itaú, tem Itaú Shop. Você que pensar tem dentro do Itaú e ela vai incrementando isso dentro da receita. Bom, é, existe aqui a provisão para perdas, a provisão para devedores duvidosos. Então, é, esse, é, esse item é fácil de entender até, né? É aquele dinheiro que a empresa empresta, mas ela enxerga um certo valor de não um certo risco, na verdade, de não receber esse dinheiro de volta. Essa é uma linha importante do resultado, talvez seja uma das linhas mais importantes dentro do banco, e, é, porque ele desconta direto do resultado que o banco gera, daqueles juros que ele acaba ganhando. Então, basicamente, todos os anos, ou todos os trimestres, 20% do resultado que a empresa empresta se perde no meio do caminho com o PDD. Claro que nem é todo mundo, por exemplo, que é, não é todo mundo que não vai pagar. Existe um certo índice de recuperação, mas é, em momentos de crise esse PDD pode desandar. É isso que nós estamos vendo no Bradesco há alguns anos e estamos vendo isso agora já lá no Banco do Brasil, tá? Existe um índice de eficiência, né? Existe esse índice de eficiência para entender sobre as despesas gerais e administrativas da empresa, né? Então, aqui não vem detalhado. Então, mas por que que tira daqui essa receita e não dá o lucro líquido? Porque existem outras séries de custos, né? É, é, e nós vamos ver isso direito lá no press release, na apresentação de resultados, tá? Isso gera uma margem líquida de 12%, uma margem líquida muito boa, né? Uma margem líquida bem sólida aqui. Uma PDD pelo lucro, ó, aqui ó, 23% perde do PDD. Então é normal, natural, quando vem um resultado desse aqui, ó, é um índice estrondoso, né? 90% é uma coisa é, muito alta, né? Mas isso aqui, imagino que eles estavam se concentrando ali um pouco na pandemia, né? Mas teve casos que o PDD foi apenas 59% do lucro. PDD sobre o lucro, isso mesmo. Então ficou ali no verdinho, né? Então, um índice muito bom. Então, o que que acontece? É isso mesmo. Então, nós temos um outro índice aqui que todo mundo tem uma dúvida sobre esse índice, mas é, existe uma explicação muito interessante sobre. Ele mede o quanto a empresa tem de patrimônio próprio, o quanto ela empresta. Então, é, Basileia, o que que é Basileia, né? Vamos pesquisar aqui rapidamente. Basileia. Basileia é uma cidade na Suíça. Então, como vocês podem saber, a Suíça é, é o berço da atividade bancária no mundo, né? E eles inventaram uma questão que era fazer com que os bancos tivessem uma porcentagem de capital próprio para emprestar. Isso evita algumas crises, né? Então, aqui no Brasil, o mínimo exigido é de 11%, e o ideal desse item é que ele fique ali entre 15 e 16, né? O Banco do Brasil, o Banco do Itaú gira nesse número há muito tempo, né? Então, não pode ficar ali nos 30%,
porque isso significa que o banco não consegue emprestar muito dinheiro. Ele é conservador em emprestar dinheiro, né? E ele fica com muito recurso próprio parado, então não é interessante que esse número dispare muito. Então, esse que é o índice de Basileia, tá? É bem tranquilo. Nós vamos ver no próximo vídeo sobre o índice de inadimplência e o índice de cobertura. São indicadores tranquilos também, tá? Mas aqui está descrito o retorno sobre patrimônio líquido, return on equity, né? Então, aqui na casa dos 20% é um número excelente, dado que o Itaú, dentro, né, da sua outra regra de negócio, reporta 24% desse índice, 22%. Então, é um ROI muito expressivo. E nesses últimos tempos, né, o Itaú tem pagado muito provento anual. Já está provisionado para pagar 26 bilhões aqui neste ano de 2025. Vamos aguardar os capítulos, né? Mas basicamente isso, tá? A apresentação institucional vista, nós conseguimos entender um pouquinho mais como a empresa funciona, entendemos também como a empresa nasceu e estamos encerrados por aqui. Espero vocês na parte 2 de Itaú, dessa vez olhando um pouco mais para os números, para a apresentação institucional e até o próximo vídeo, tá ok? Um abraço!